Você já parou para pensar se todas as cobranças que vivem na sua mente realmente nasceram dentro de você? Ou será que muitas delas foram colocadas ali aos poucos, sem que você percebesse? Por que sentimos culpa quando não acompanhamos o ritmo dos outros? Porque a pausa, o silêncio ou uma escolha diferente tantas vezes parecem errados, mesmo quando fazem sentido dentro de nós. Muitas vezes, sem perceber, começamos a repetir comportamentos e escolhas que não nascem de dentro, mas vêm de fora. Expectativas, padrões e comparações que acabamos assumindo como se fossem nossos. É nesse ponto que surge o efeito manada. Um comportamento social silencioso que exerce pressão para que o indivíduo se molde ao que é aceito, aprovado ou esperado pela maioria. Aos poucos, passamos a agir mais por medo do que por consciência. Corremos sem saber para onde, sempre ocupados, sempre cansados e vazios por dentro. Seguir a manada é viver reagindo, não escolhendo. E o primeiro passo para sair desse ciclo é a consciência. Quando começamos a perceber esse movimento, algo desperta dentro de nós. Surge o questionamento. Será que essa vida é realmente minha? Será que essas escolhas refletem quem eu sou? É a partir dessa reflexão que se abre o caminho para a reconexão, para a autenticidade e para uma vida vivida com mais verdade. Menos esforço e mais sentido. É sobre isso que vamos falar hoje. Sobre compreender o efeito manada, reconhecê-lo no dia a dia e dar os primeiros passos para recuperar aquilo que nunca deveria ter sido perdido, a nossa essência. O primeiro movimento começa quando a pessoa aprende a voltar para dentro. É a introspecção. Não como isolamento, mas como pausa consciente. É o instante em que o barulho externo perde força e a atenção deixa de correr atrás de respostas fora. Nesse silêncio, algo começa a se revelar. Sem esse retorno interior, a vida segue no automático, sendo empurrada pela pressa, pela comparação constante e por expectativas que nunca foram questionadas. O segundo passo nasce dessa escuta interna e se transforma em autoconhecimento. Quando a pessoa começa a se observar com honestidade, surgem perguntas inevitáveis. Por que isso me cansa tanto? Por que certas escolhas parecem erradas, mesmo sendo aprovadas por todos? Quem sou eu quando ninguém está olhando? Esse processo não julga, apenas revela. E quanto mais clareza surge, menor se torna a influência do coletivo sobre as decisões. O terceiro passo acontece quando se interrompe a necessidade de copiar caminhos alheios. Imitar parece confortável, mas cobra um preço alto: o afastamento da própria missão. Quando a pessoa para de medir a própria vida pelo sucesso dos outros, algo se destrava. Cada trajetória é única. Não foi feita para ser reproduzida, mas para ser vivida com consciência e presença. O quarto passo é aprender a respeitar o tempo do próprio processo. A autenticidade não surge de uma vez. Ela é construída aos poucos, com escolhas pequenas, mas verdadeiras. A paciência se torna aliada. Não existe linha reta nem clareza constante. Existe constância. E cada decisão alinhada fortalece silenciosamente a identidade interior. O quinto passo envolve romper padrões que se repetem sem trazer resultado. A mudança real não acontece em grandes saltos, mas em movimentos possíveis. Escolhas simples feitas dia após dia começam a desmontar ciclos antigos. É nesse ritmo humano, sem violência interna, em que novos caminhos se formam e se sustentam. O sexto passo surge quando a pessoa começa a soltar a necessidade de agradar. Viver buscando aprovação externa cria uma prisão invisível. Ao se libertar dessas expectativas, a vida se torna mais leve. O valor pessoal deixa de depender do olhar do outro, e a existência passa a ser guiada por coerência, não por validação. O sétimo passo exige coragem. Viver de acordo com os próprios valores nem sempre é confortável. O medo aparece, a dúvida surge, o julgamento externo existe. Permanecer fiel aos próprios princípios fortalece a estrutura interna. Com o tempo, essa fidelidade gera segurança, identidade e paz. O oitavo passo é reorganizar a vida a partir da essência. Quando o que é verdadeiro assume o centro, o excesso perde espaço.
Prioridades mudam. O supérfluo se dissolve. A vida se torna mais simples, não por empobrecimento, mas por alinhamento. O que fica passa a ter sentido. O nono passo é aprender a viver sem esforço desnecessário. Adotar um estilo de vida mais consciente e minimalista não significa abrir mão de tudo, mas escolher com intenção. Ao reduzir excessos mentais, emocionais e materiais, a mente clareia e a energia se concentra no que realmente importa. O 10º passo acontece quando a pessoa deixa de seguir o fluxo apenas para pertencer. Viver de forma autêntica é escolher sem se abandonar. É caminhar com consciência, mesmo quando isso significa ir contra a multidão. Nessa escolha, nasce a verdadeira liberdade. Viver uma vida que faz sentido por dentro, não apenas aceita por fora. Esses passos não existem para impor regras ou criar cobranças. Eles existem para trazer consciência. Consciência para perceber quando você está vivendo algo que não é seu.